Chega de enrolação e vamos direto ao ponto. Boas-vindas a este vídeo explicativo, onde vamos destrinchar a lição de hoje sobre o universo do desenvolvimento. A gente vai olhar para uma coisa que toda equipe de engenharia enfrenta todo santo dia: as ferramentas de interface de linha de comando, os nossos velhos conhecidos CLIs. Mas olha, o papo aqui não é só sobre como codar essas ferramentas, tá? A ideia é dar um passo além. A gente precisa mudar a mentalidade, parar de só construir por construir e começar a avaliar estrategicamente o impacto real que essas ferramentas têm na nossa rotina. É literalmente sobre transformar código em inteligência de fluxo de trabalho. Bora lá? Dando uma olhada super rápida no nosso roteiro, a gente vai passar por da construção à síntese, mergulhar nos 3 eixos do CLI, desenhar o plano em 2 partes e depois colocar a mão na massa em transformando teoria em prática. Fechando tudo, vamos falar sobre os sinais de validação. É um caminho bem direto da teoria abstrato para um plano que dá para executar hoje mesmo. Então, começando pela seção 1, da construção à síntese. É aqui que a gente começa a avaliar o impacto real das coisas. Sabe, criar um CLI e jogar meia dúzia de comandos lá para a galera usar é só a ponta do iceberg. O trabalho de verdade é fazer isso se encaixar sem atrito nenhum no dia a dia. A grande tese dessa lição é a seguinte: ferramentas CLI não são só APIs abstratas flutuando por aí no ciberespaço. Elas são pontos de contato reais. Para terem valor de verdade, esses comandos precisam ser um reflexo exato de como a equipe já trabalha. É fazer o código espelhar a realidade do nosso trabalho humano e não o contrário. Pensa no CLI como uma ponte. Literalmente, de um lado dessa ponte estamos nós, humanos, precisando de logs que façam sentido, textos de ajuda úteis, mensagens de erro que não precisem de um tradutor, e do outro lado, as máquinas, os pipelines de CI/CD automatizados. E a máquina não está nem aí para texto bonitinho, ela quer dados super estruturados, tipo um JSON, e códigos de saída previsíveis. Um CLI que realmente funciona, aguenta o tráfego pesado desses dois lados sem desabar. Legal, avançando para a seção 2, os 3 eixos do CLI. Esse é o nosso modelo mental para avaliar o que está rolando. Para melhorar nossas ferramentas, só achar que está ruim não serve para muita coisa. A gente precisa de critério. O primeiro eixo dessa avaliação é a descobribilidade. Pensa na regra dos 5 minutos. Se uma pessoa nova entra na equipe hoje, ela consegue achar o comando certo e entender o que ele faz em menos de 5 minutos? Se a resposta for não, ou se ela precisar perguntar para o veterano da equipe, a gente falhou na descobribilidade. Ferramenta escondida ou confusa é sinônimo de atrito o tempo todo. Mas achar o comando é só metade da batalha. O segundo eixo é a fidelidade, e ele traz um contraste super importante com a descobribilidade. Imagina um comando super fácil de achar, mas que por baixo dos panos faz mudanças gigantes, sem nenhuma rede de segurança, zero modo dry run, nenhuma checagem de ambiente, nada. Isso é fidelidade baixíssima. É aquele clássico comando que derruba o ambiente de staging inteiro silenciosamente e te deixa na mão. A fidelidade é o que garante que o comando faça o processo manual com segurança extrema. E o que amarra tudo isso? O terceiro eixo, a observabilidade. Por que isso é tão vital? Bom, se aquele comando perigoso que a gente acabou de falar falha e não tem observabilidade, ninguém sabe o que aconteceu. Não dá nem para aprender com o erro. É a observabilidade que entrega as saídas estruturadas e os códigos corretos para que tanto a gente quanto os sistemas de automação consigam diagnosticar a falha e agir com total confiança. Tá, mas como colocar isso na prática? A gente usa essa matriz super simples que está aí na tela. Avalia-se cada eixo com uma nota de 1 a 5. Aí vem o pulo do gato. A gente multiplica essa nota pela frequência de uso. Pensa num comando com uma descobrabilidade horrível, nota lá embaixo, mas que a equipe usa 5 vezes por dia. O atrito acumulado disso é gigantesco. Logo, o impacto total dele é altíssimo e ele vai direto para o topo da nossa lista de prioridade. É uma sacada fantástica para equilibrar risco, tempo e repetição. Com os problemas mapeados, a gente pula para a seção 3, o plano em 2 partes. É a hora de sair da reflexão e ir para a ação. Chega de ficar só diagnosticando. Aqui está o passo a passo exato de como transformar as nossas observações em tarefas para o backlog. Primeiro, a gente coleta evidências de como a ferramenta foi usada nas últimas semanas. Segundo, a gente caça aquelas vitórias rápidas, coisas que dá para resolver num piscar de olhos. Terceiro, desenhamos uma mudança mais estratégica. Quarto, a gente define como vamos medir o sucesso. E por último, joga tudo isso no calendário das próximas sprints. Simples e direto ao ponto. O segredo aqui é o contraste entre esses 2 tipos de ação.
As vitórias rápidas são aquele alívio imediato, sabe? Gastar 2 horinhas numa sprint para dar um trato no texto de ajuda e parar de responder a mesma pergunta no chat todo santo dia. Já a mudança estratégica é um jogo de longo prazo. Pode levar algumas sprints para padronizar todas as saídas em JSON, por exemplo, mas é exatamente isso que vai alinhar a ferramenta com os objetivos maiores de automação. A gente precisa definitivamente dos dois. Bora ver isso acontecendo? Seção 4. Transformando teoria em prática. Um estudo de caso real. Imagina uma equipe cuidando de deploys e resets de ambiente, avaliando esses 3 comandos principais. O comando deploy tem um impacto médio para alto, porque a observabilidade dele é bem fraca, não gera log estruturado, só joga um texto solto. O published contract tem um nome meio confuso, então perde pontos em descobribilidade. Mas, gente, olha esse terceiro comando, o reset env force. A descobribilidade dele é maravilhosa, a flag force é super clara, mas a fidelidade dele é 2 de 5, zero checagem de segurança. Isso é um perigo absurdo. Um comando super fácil de achar, mas que corre o risco de apagar dados vitais sem nem pedir confirmação, sem chance de deixar isso assim. Traduzindo aquela tabela para a vida real, as 3 primeiras ações viram vitórias rápidas e imediatas. Colocar exemplos no help do comando de deploy, adicionar uma flag de www para prever resultados no comando de contrato e, pelo amor de Deus, colocar uma trava de segurança urgente naquele comando de reset. Em paralelo, a gente dá o pontapé inicial na mudança estratégica, padronizando a saída JSON para que o CI pare de quebrar tentando ler texto solto. Tudo isso nos leva à última etapa da nossa jornada. Seção 5. Sinais de validação. É hora de medir o sucesso. Sinceramente, fazer um monte de mudança e não medir o que rolou é o mesmo que dirigir de olhos vendados. A gente precisa definir muito bem o que é um sinal de validação. Intenção vaga não serve para nada. Dizer que, esperamos que o fluxo fique melhor, não cola. Um sinal tem que ser algo concreto, uma métrica clara, baseada em evidências irrefutáveis, que prove que aquela horinha ajustando o CLI realmente resolveu o problema e reduziu o atrito. Quer saber como a gente prova que a ajuda do comando melhorou na prática? É super simples. O chat da equipe para de receber perguntas básicas. O atrito diário simplesmente evapora. E como provar que a observabilidade ajudou de verdade? Quando os testes automatizados começam a passar tranquilamente porque estão conseguindo ler o JSON certinho e os pipelines de CI não quebram mais por surpresas. Isso sim é impacto do mundo real. E para fechar o vídeo explicativo de hoje, deixo uma reflexão provocativa que a própria lição traz à tona. Fazer essa avaliação manual dos nossos CLIs hoje não é o fim da linha, é só o alicerce. Se a gente cria esses sinais de validação concretos agora, estamos literalmente construindo a base de dados exata que as futuras inteligências artificiais vão usar para monitorar e otimizar nossos ciclos de desenvolvimento automaticamente amanhã. Nós estamos preparando o terreno hoje para a grande revolução da automação que vem por aí. É muito louco pensar como arrumar nossa casa agora abre as portas para o próximo salto tecnológico. Fica aí o dever de casa para a gente pensar e aplicar na nossa rotina.